Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem a edificação da qual nós estamos falando do aterramento. E aí a gente tem, sob a edificação, nós vamos construir o eletrodo de aterramento e a norma dá os queridinhos. Dos 4 queridinhos, 3 estão lá embaixo na profundidade da fundação. Depende do tipo de edificação. Essa fundação está a 5 metros, 10 metros, 15 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros de profundidade. É lá que eu vou estar colocando o eletrodo de aterramento. Nessa profundidade, a resistividade do solo começa a ficar menor do que nas profundidades mais rasas e mais estável. Estável em relação à época do ano, se é estação quente, fria, neva, chove, mais seca, mais úmida. O terreno começa a ficar um pouquinho mais homogêneo nas camadas mais profundas e a resistividade começa a ficar um pouquinho mais previsível. Ao passo que se eu instalar eletrodos de aterramento mais rasos, que é o queridinho número 4, um anel a 50 centímetros só de profundidade, ou até mesmo a haste de aterramento que está prevista na nota da norma, eu estou uma haste de aterramento o quê? 2,40 de profundidade, 3 metros de profundidade. Nessa profundidade, a resistividade do solo costuma ser relativamente alta, claro que depende do solo, mas ela é muito variável em função da sazonalidade, tempo mais chuvoso, tempo mais seco, frio, lugares que costumam gelar, nevar e assim por diante. Então, não é legal em nenhuma situação, nada, na 5410, na 039, SPDA, trabalhar em subestações, trabalhar com eletrodos de aterramento rasos. O raso é 3 metros, 4 metros, 5 metros, isso é raso. Ali a resistividade é difícil de controlar, é complexo isso. E geralmente tem valores mais altos do que eletrodos mais profundos. Entendido o conceito, isso é fundamental a gente entender. Quando a gente precisa ter uma resistência de aterramento num valor baixo, para atender alguma medida de proteção contra choque no TT ou IT, ou proteção contra curto-circuito, falta, fase, terra, no TT ou no IT. Falando de resistividade de aterramento, aí sim para fechar, que é um elemento extremamente importante, você viu? Em todas as fórmulas de resistência de aterramento, a primeirona que aparece ali na fórmula, sempre no numerador, diretamente proporcional, é a resistividade. Então a resistividade, ela é medida, você vê o seguinte, para fazer a conta e obter a resistência de aterramento, eu preciso saber qual é o valor da resistividade. E nessa hora, tem duas formas de eu determinar o valor de ρ na fórmula. Ou eu chuto, que alguns diriam, eu faria uma estimativa, ou eu meço. Claro que medir sempre é a opção mais interessante do que chutar. Se for chutar, na NBR 7117-2012, ela traz inclusive uma tabela com valores típicos. Então aqui ó, a gente tem alguns valores característicos. Mas olha a faixa que tem aqui, ó, de 20 a 100, de 300 a 5.000, de 1.000 a 500 a 10.000. A faixa aqui é quilométrica para alguns valores. Então, ok, chutar sempre é uma opção. Se você, na linha do se o que temos para hoje é chutar, é melhor chutar do que não fazer nada, né? Então, chute. Se você vai chutar mais para perto do limite inferior, mais para o inferior, ou vai ficar na média, é como eu sempre digo, depende do seu perfil de investidor. Se é mais arrojado, é mais conservador, gosta de correr mais risco,
menos risco, tem toda a tua experiência, tem conversas com amigos, literatura, lê aqui, pesquisa ali, fala com um, fala com outro. No chute, até para dar o chute, jogador de futebol que acerta gol, ele treina chute. Então, a gente na engenharia, mesmo que você tenha que dar um chute, você precisa estar treinado, você precisa ser bom para dar chute. Até para dar chute você precisa ser bom. Então, boa sorte no chute. Ah, não, eu tenho condições de, nesse projeto, fazer medição. Então, beleza. A NBR 7117, que é de 2012, é uma norma especificamente para medição da resistividade elétrica e determinação de estratificação de solo. Estratificar vamos conhecer esse solo. Depende da profundidade que eu vou querer instalar o eletrodo, lembra? Eu vou ter um valor de resistividade, então eu preciso conhecer, preciso estratificar, preciso saber como essa resistividade varia conforme a profundidade, o perfil, para então obter um valor e instalar o meu eletrodo nessa profundidade que eu cheguei à conclusão que é aquela que é melhor para aquele projeto. Se eu quiser já fazer a medição da resistência de aterramento direto, sem escala, é a NBR 15749 de 2009, que parece, depois o Jobson e o Hélio confirmam, está em revisão. Beleza? Então, eu quero chamar a atenção muito para esse assunto. Falou em resistência de aterramento, a resistividade do solo é a chave. A chave. E outra, é claro, é a geometria do eletrodo. Se é haste é uma coisa, se é malha é outra, se é fundação é outra, anel é outra. Então é a geometria e a resistividade, que por sua vez é características de um monte de coisa daquele local, dentre eles condições climáticas, dentre eles profundidade da instalação desse eletrodo.